Cara, o episódio 6 da 7ª temporada de Rick and Morty chegou, trazendo uma antologia com histórias não vistas, referências, uma nova espécie de alien com habilidades especiais, um roteiro divertido e leve logo após aquela bomba canônica do episódio anterior. Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, tudo que eu precisava depois daquele marcante histórico episódio do Rick Prime do Evil Morty era assistir um clássico Rick and Morty com uma antologia de histórias não vistas, além de outras referenciadas, num episódio com um roteiro muito bem conectado e ideias iradas. Além de trazer um pano de fundo canônico sim, porque ele inicia pouco tempo depois dos acontecimentos do episódio 5, já que de cara a gente vê o Morty chegando ali na garagem e o Rick bêbado caído no chão com tudo bagunçado em volta dele. Uma cena muito parecida com aquela que a gente viu da origem do Evil Morty, onde ele também chega e o Rick tá caído no chão bêbado. Só que lá o Evil Morty aproveita aquela situação para controlar o Rick dele e dominar tudo. Aqui nós vemos que o Morty tenta ajudar o Rick, o relembrando sobre as aventuras. O Rick tá desse jeito por causa do choque existencial que ele teve no episódio passado. Mas isso dá uma pitadinha de frio na barriga, né? Essas similaridades entre o nosso Morty e o Evil Morty. Então ele mostra pro Rick os cartões de aventura. Aquilo que foi criado lá no episódio dos Mystics na primeira temporada, onde vemos que o Morty tem direito a uma aventura dele a cada 10. Aliás, aquele episódio é referenciado de novo mais tarde. E nós já vimos isso também lá no episódio dos Vindicators e das Cobras. E tem uns detalhes por esse ângulo da garagem que eu nunca tinha reparado, como essa câmera aqui e aquela régua de tomadas na parede do Rick. Massa. Enfim, a premissa é que o Morty tem tantos cartões carimbados que o Rick desconfia e não acredita naquela marcação dele. Mas para isso o Morty diz que anotou tudo, todas as aventuras nomeadas por ele como se fossem recibos. E a gente percebe que o Morty tem dificuldades de criar nomes legais para as coisas, assim como o Rick também tem essa dificuldade. Pode ser que seja alguma piada interna dos roteiristas, dos autores, ao escolher esses nomes malucos dos episódios de Rick and Morty. Ou não também, sei lá. E ali entre aqueles nomes inventados nós temos Planeta Memória, Memória do Planeta Memória, ou seja, provavelmente eles já visitaram uma memória referente àquele acontecimento desse planeta, que loucura! Copa do Mundo de Cricket Interplanetário, Convenção Regional de Encanadores, Ilha dos Morissauros, Apocalipse de Bebês Zumbis, só quem é sabe. E enfim, cara, pra auditar isso, o Rick acaba chamando uma espécie cósmica de rocha chamado o Observador. E basicamente observa tudo e sabe tudo que rolou. E a dublagem ficou sensacional, mano. O sotaque de paulista, meu. Observo tudo, meu. Lembrou até o Bossa lá dos tempos de Hermes e Renato, citando até mesmo o Marcos Mion em determinado momento, cara. A dublagem mais uma vez dando um show com as adaptações. Enfim, a criatura explica que é só olhar dentro dele que eles também verão aquelas imagens. E começa a mostrar clipes de acordo com o que o Rick e o Morty leem. No Inside the Episode, que é aquele vídeo que os autores, produtores, roteiristas do episódio falam sobre o episódio e o processo de criação, o Dan Harmon comentou que esses seres foram inspirados em Star Trek, nesses guardiões ali que possuem todo o conhecimento e também mostram imagens do passado. Mas o Rick explica eles de uma forma melhor aqui. Eles são tipo uma câmera embutida da Polícia Universal, mas que não dá pra desligar antes de espancar minorias. Mano, bom demais. Só que a pedra ali começa a se empolgar e querer mostrar cenas por conta própria, tentando acirrar uma disputa entre o Rick e o Morty. Depois até mesmo com a família toda, e nós vamos aprofundar isso, cara. Mas o que nós temos é um episódio que mistura meta-piadas, antologias como a do trem, a do Morty's Mind Blowers, e as loucuras engraçadas no estilo da TV interdimensional e do episódio dos Parasitas. Então vamos analisar agora esses clipes que o Observador mostrou pra eles, mas antes eu quero te fazer um convite. Se é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se sim, seja muito bem-vindo, quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar um likezão e também ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos que trago aqui pra vocês. Se você já faz parte aqui da nossa família noturna, tamo junto. Primeiro clipe nós vemos referências a Zelda, a Dark Souls, naquele ambiente todo, mas o principal ali são os Guardiões do Santuário.
Aquele enigma que tem dos guardiões de um dizer a verdade e o outro dizer a mentira. Eu sou horrível com esses enigmas de lógica. Mas o Rick resolve a situação de maneira inusitada, perguntando a um se ele já tinha pego a mulher do outro. Vemos que o que mente é o que ataca, já que ele diz que ele perdoa ele. E o Rick se diverte assistindo. Pra deixar claro, cara, a auditoria que o Rick trouxe é pra saber quais das aventuras que o Morty marcou foram realmente aventuras a serem consideradas ou ele tá marcando demais coisas que não precisariam contar como aventuras. Como, por exemplo, aquela do X-Bacon que ele vai buscar lá no Carl Jr. e já traz pro Rick a nota como uma aventura. Depois vem o Comboio do Terror, só que com roupas. Referência àquele filme do Stephen King, que as máquinas ganham vida, só que aqui são as roupas que ganham vida. Bizarro demais. Depois tem uma cena que nós vimos no trailer e também em um daqueles cristais lá no episódio 1 da 5ª temporada. Que o Rick e o Morty estão vestidos ali numa realidade basicamente de Blade. O Morty tem até o bigodinho. E eles encontram um armeiro que fica explicando cada detalhe da arma, como acontece em vários filmes. Eu achei interessante que esse personagem parece muito com o personagem do filme Blade, mas ao mesmo tempo todos os detalhes que ele vai explicando da arma são de coisas lendárias aí contra vampiros. Água benta, estaca de madeira, estrela chinesa em forma de crucifixo. Eu achei muito bom. E aí, o Rick usa a lógica do Morty por categorizar aventuras pelo fato de pessoas terem morrido, pra dizer então que o 11 de setembro foi uma aventura. Mais uma vez o 11 de setembro sendo referenciado em Rick and Morty. Ele ainda faz uma meta piada dizendo, coloca no Twitter, vê quem que vai concordar. Mas quando a Rocha, o observador, vai mostrar o que aconteceu no 11 de setembro, eles falam não, e impedem mais uma vez que esse assunto seja mostrado, né? Claro que eles deixam no ar essa questão das verdadeiras circunstâncias do 11 de setembro, baseado nas milhares de teorias da conspiração que existem sobre isso. Depois disso, então, finalmente vemos a cena do Rick perna, mas era apenas um take ali, rápido, exatamente o take que a gente tinha visto no trailer, e depois, mais pra frente, quando eles estão no julgamento, o Rick mostra que isso aconteceu mais uma vez. E pra mim, isso aqui foi uma zoeira dos autores com os fãs, já que essa foi a primeira cena do trailer, cara. Todo mundo queria saber quais eram as vozes do Rick e do Morty, e ficamos empolgados com essa cena, porque ela é uma referência ao Pickle Rick, que é um episódio aí que as pessoas usam camisas, fazem tatuagens. Por isso o Rick dá até uma zoada, mostra ali uma camiseta dizendo que não é licenciada. Eu sou uma perna Rick. E aí então, nós vemos o primeiro clipe que o observador mostra sem ser requisitado nem pelo Rick nem pelo Morty. Que louco, cara. O Morty tá ali sofrendo bullying com dois caras que acabam dando um soco nele e o transformando em um barco. Ativa um daqueles implantes do Rick, assim como teve lá na 2ª temporada com o Morty se transformando num carro. Agora aqui eles transformam num barco e os caras resolvem viajar no mar em cima do Morty, até que o cara dá um tapinha e o Morty volta a ser ele mesmo. Eles vão parar numa ilha deserta onde o Big Dog acaba morrendo e o Morty fica ali naquela tristeza junto com outro cara, até que o Rick chega, abre um portal, diz que os hamsters se viraram contra eles e leva o Morty embora. Mas não sem antes deixar o cara e ainda deixar um dos hamsters ali. Mais e mais referências a episódios e acontecimentos antigos, né? Quase uma homenagem, um fanservice aí, que remontam os clássicos da série. E eles não curtem que o cara mostrou isso por conta própria e pedem pra conversar ali de forma privada. E é aí que eles referenciam o Marcos Mion, estão dizendo que o cara tá achando que é um apresentador que fica julgando clipes. Referência brazuca de qualidade. Mas, logicamente, que o cara observou que eles estavam falando mal dele, né? E um detalhe que eu achei interessante, que eles estão conversando, e o Morty diz que não gosta que a criatura trate o Rick como superior. Está ficando cada vez mais comum nós vermos essas demonstrações de carinho, afeto do Morty com o Rick. Principalmente, eu acho, cara, depois que ele ficou sabendo da história da esposa, quando ele viu as memórias do Rick lá, se a gente reparar. E o Rick percebe, inclusive agradece ali no momento. Esse é o tipo de coisa que ajuda o Rick. Como ele mesmo disse lá no episódio 2 dessa temporada, quando a mente dele estava embaralhada com a mente do Jerry, que foi o Morty que ensinou a ele a amar, se conectar com a família. Enfim, então eles concordam em negociar ali pelo menos 70% dos cards, o Rick rasga os outros. E depois de alguns segundos esperando junto com eles até que o burrito aquecesse, cara, uma cena totalmente cotidiana, né? O Morty ainda queima a boca, mano, porque mordeu na ponta. O observador tá lá na calçada zoando o fato de eles estarem comendo carboidrato porque o Rick estaria numa dieta low carb. Morty começa a discutir com ele e vemos, enfim, a tão esperada cena do gorila que nós vimos no trailer, mas não tinha nada de ligação com
aquele pé grande que ameaça o Rick. É uma cena muito boa, cara. O Rick tá ali com as entranhas dele pra fora, aquele esquema todo que ele usa, como a gente já viu em outros episódios, e ele diz pro Mori que ele tem que fazer isso, que é a única forma de salvar o universo. E o Mori salta então naquele gorila que parece o Ozaru de Dragon Ball, mas é um gorila Borg, é um ciborgue gorila, mano. E aí o Rick tá chegando num bar chamado Salty Rick, onde os Ricks estão todos ali, e ele tem um quadro de apostas do Mori, maior estilo Deadpool. Onde vemos Mori casa com o Sr. Bunda Cagada, referência muito boa a uma das pequenas cenas do Pulverizadores de Mente do Mori, acreditar que é um fantasma, assassinato ou suicídio com o presidente, meter a língua e limpar dentro do nariz do gorila Borg. Que absurdo. No episódio dos Parasitas, nós tínhamos um Amish ciborgue, lembra disso? E o próprio Rick, né, basicamente um ciborgue. O Evil Mori também. União estável com o hipopótamo, molho de salada bebível, se tornar o Papai Noel e tomar água da privada. Provável que veremos algumas dessas coisas acontecerem aí com o nosso Morizinho no decorrer das próximas temporadas. Tudo bem que o Rick tá melhor, né? Mas ainda é o Rick, não pode perder a zoeira. Enfim, chega a família e as cenas começam a aparecer pra todos eles. Vemos a Beth bebendo vinho escondido na tampa da privada. O Jerry chega narrando a situação, surpreende a todos, mas aí diz que estava assistindo lá de cima da janela. E antes de começar a cena do Jerry, o observador chama ele de loser. Isso pode parecer apenas um detalhe aleatório, sem conexão, mas me lembrou aquelas cenas na terceira temporada da separação do Jerry, em que o vento sopra 2 vezes chamando ele de loser. Faz todo sentido serem os observadores vendo, né? E falando pro Jerry. Como a gente vê mais tarde, eles interferem. E o clipe do Jerry, mano. Primeiro que ele tá sentadinho todo Jerry, né? No banquinho, comendo cereal ou assistindo alguma coisa no tablet. E aí ele sai correndo, mete a mão na lixeira ali do Rick e fica com aquelas seringas. Ah, vai ficar tudo bem. Só que quando ele vai urinar, ele acaba mijando ácido. Mas ele acaba por fazer uma das piadas meta mais legais do episódio. Tanto faz, todo mundo sabe que eu sou constrangedor, eu sou a prova de bala. É isso mesmo, cara. A Summer também, o clipe dela é muito da hora, que mostra ali que tem uma espécie de tecnologia, não sabemos se é alienígena, provavelmente, que está pegando as pessoas que são gostosas. Ela diz que precisa saber, mas acaba ficando triste ao descobrir que ela não está entre essas pessoas. E o pior ainda, que ela está basicamente no mesmo nível de beleza do diretor Vagina. Cara, esses episódios são bons porque misturam ideias assim, doidas, que eu imagino que os roteiristas tenham guardado para episódios, mas não utilizem em episódios inteiros. Então eles misturam todas essas e trazem nessas grandes antologias. Ah, eu tinha medo disso se perder com a saída do Justin Roiland, mas eu curti muito do que eles fizeram aqui. A Space Beth tem uma reunião com os rebeldes liderados pelo Pessoa Passa. Na verdade, sempre foi o propósito dele, diferente do Rick que teve a sua fase heróica. Eles estão caçando o Dichotomus Denia, um Gronflomita, né? Parecido com o Chrombopoulos Michael. E ele parece ser um agente duplo, porque lá na 4ª temporada a gente vê que ele é um dos parceiros da equipe da Space Beth. E aqui agora eles estão caçando ele. E ela dá um peidinho e todos eles percebem. E aí vem uma sequência. O Mori pegando dinheiro da carteira do Rick. Dá pra ver a identidade do Rick, onde ele tá bêbado. O Rick com o Mori cachorro. Uma aventura em que eles têm que pular num tonel de esperma de baleia, misturando o episódio do tanque de ácido com o episódio do esperma. E aí o Mori fica puto e parte pra cima do observador, que zoa ele dizendo se ele vai querer fazer igual o cara do xixi. Claro que isso é uma referência a um magnífico episódio do Mestre do Mijo e aquele momento que o Jerry come o Mestre do Mijo na porrada. Um dos melhores episódios da série, inclusive. E aqui o Mori acaba dando uma voadora nele ali, que faz ele ir pro meio da rua e ser atropelado por um caminhão. Caminhão, aliás, parecido com um caminhão de lixo que o Jerry já dirigiu. Ele matou o observador. Então descobrimos que tudo isso era, na verdade, uma sequência de clipes sendo mostradas no julgamento do Rick e do Mori, que estão presos ali na corte dos observadores. E o juiz diz que, como observador, ele tenta parecer imparcial. Tão imparcial quanto o Vigia da Marvel, né? Que tem a promessa de não se meter, mas de uma forma ou de outra nas HQs ou até na série What If,
Ele acaba se metendo. A situação toda aqui parece com aquela situação da aventura do Morty no episódio dos Mystics, que eles ficam presos naquele tribunal dos gigantes, que inclusive é referenciado aqui, porque aparece então um advogado ali, Rocha Observador, que fala justamente sobre esse episódio e mostra a cena. E o Morty admite que ele foi um pouco generoso demais com os carimbos, ou seja, ele colocou carimbos a mais mesmo pra ter direito a mais aventuras. O Rick estava certo. É que a gente vê que o Rick dá armas pra ele com nomes que dá pra ter dupla interpretação. E com isso ele acha que a arma de gorila é pra transformar em gorila, mas na verdade é pra matar gorila. E a outra arma de bullies que ele acha que é pra te transformar no cara que faz bullying. O Morty tem dificuldade em entender isso. E por último ele dá uma outra arma pra ele atirar em caras maus. E ele tá passeando com a Jéssica. Olha a Jéssica aparecendo de novo, cara. Mas eu acredito que essa cena aqui é antiga. É de antes dos acontecimentos da Jéssica virar a deusa do tempo. O fato é que aparece um cara ali pra assaltar eles e o Morty atira no cara. Só que não saem balas, sai simplesmente o Jeffrey Dahmer. O serial killer, aquele do documentário do Netflix. Só que essa piada aqui fez mais sentido em inglês. Que ele fala shoot bad people, que é literalmente atirar pessoas ruins. Então faz sentido, né? Você não atira em pessoas ruins, você atira a própria pessoa ruim. Enfim, o promotor acaba culpando eles por serem burros diversas vezes em várias situações. Mas o advogado da defesa levanta uma tese que eu achei interessante. Ele não fala, não seria isso a experimentação? Falando que essa é a base do experimento científico. E pra comprovar isso ele mostra um clipe, mano, que mostra a primeira cena da abertura mostrada em algum episódio até agora, que era aquela da mão zumbi. Já que eles estão num cemitério maldito, lembra disso do filme, né? Que é aquela terra amaldiçoada que as coisas voltam à vida, animais, enfim. Eles fazem isso com Benjamin Franklin, mas resolvem pegar dados, né? E aí eles jogam um carro, um fuscão, pra ver se ele volta abastecido. Um canguru morto, eles enterram só pela metade pra ver se as pernas voltam. O Rick diz que tá se divertindo demais com o Morty. E no momento que eles assam o Benjamin Franklin sem querer, o Rick quase perde o controle, achando suculento. Mais uma menção a canibalismo nessa temporada, né? Já tinha rolado lá com o espaguete. É como o juiz observador diz. Nada é sagrado pra vocês dois! E é exatamente isso, cara. Durante toda a série foi assim. Mesmo que tenha o cânone e toda essa história que a gente gosta de acompanhar, o Rick mostra pro Morty desde o primeiro episódio que ele não respeita nada desse tipo de coisa. Então, pra ele tudo é dado de ciência. Gostei demais desse episódio. O Morty diz que eles não são maus, que eles fazem mais amigos do que inimigos. E aí vem pra mim a melhor cena desse episódio, na minha opinião. O Morty pede pro Rick dar vida a um churros e ele se diverte com o churrito o dia inteiro, passando por um lugar que referencia o Grande Hotel Budapeste, com as banheiras e cores do autor Wes Anderson e a música do fundo totalmente na vibe do You Got a Friend in Me, do Toy Story, que aliás também fala sobre abandono, né, dos brinquedos. Aqui é o churros, e quando o Morty se cansa dele, ele fala pro Rick que agora ele já pode transformar ele de volta, mas o Rick explica que pelo fato de ele não ter fisiologia, não ter cérebro, ele teve que fazer ele basicamente imortal. E aliás, o Churrito passa a mesma vibe dos parasitas, né? Principalmente do Lápis da Silva. E aí eles resolvem abandonar ele em um planeta deserto. Cara, olha a carinha dele enquanto eles estão chegando ali na nave, tadinho. Dizendo que vão levar ele pra família dele, mas na verdade são 8 churros normais. E ele dá um grito de desespero, jurando vingança ao Morty. Ele prometeu abandonar o Morty, rezando pela morte em um planeta deserto um dia. Será que isso vai acontecer? É aquele tipo de situação que fica aberta, que os autores adoram fazer aqui nessa série. Ou deixam algumas pistas, como por exemplo, na cena pós-créditos nós vemos o Morty lá na escola abrindo seu armário e dando de cara com um churros. Ele toma um puta susto, mas é só um churros. E quando ele volta pra olhar o seu armário de novo, está escrito ali em açúcar mascavo, em breve. Então a gente tem que ficar ligado, porque se voltar a aparecer churros em mais algum momento, a gente sabe que tinham 8 lá com o churrito. Vai ser muito massa se algum dia ele voltar para realizar essa vingança. É o churrito do mal, o Evil Churros. Eu adorei isso, cara. Quero uma camiseta dele. Enfim, depois vemos um clipe onde o Rick diz que já matou a versão deles que participou do Space Jam e que eles basicamente imploraram pela morte. Cara, isso realmente aconteceu. Teve uma participação do Rick and Morty na nova versão do filme Space Jam, que é feito pela Warner também, que é uma piada interna, muito boa. Cara, como eu ri nesse episódio, cara. Por isso que eu te disse, na minha opinião, era o que a gente precisava depois de um episódio tão pesado como o quinto.
Enfim, eles são sentenciados à morte, mas o Rick diz que quer se defender. E pra isso, sai mais um braço ali dele, como a gente já viu em outros episódios. E ele, com um controle, solta 2 dispositivos que acessam a tecnologia ali das pedras e mostra novamente a cena do Rick Perna. Mas não só isso, o que ele consegue fazer é acessar os dados e as memórias deles e mostrar que eles também cometiam tantos erros quanto eles, interferindo, causando situações como aquela lá, mano, que o cara tá se afogando, o alien, que aliás é da mesma espécie daquele alien que casou com a viúva do tio Câmera Lentos. E um observando e depois o outro observando, cara. Isso foi muito engraçado. Eles vendendo DVD do Avatar 3 até o 6. Tem outros filmes ali. Batgirl, que foi cancelado esse ano. Tem até a Rede Social 3 ali na versão do metaverso. E outro observador oferecendo 20 pila para 2 moradores de rua melancia brigarem. Isso acaba causando uma briga entre eles ali, e um deles acaba mostrando que o juiz observador tinha pego a mulher do Arthur, do outro cara. E a cena é muito engraçada. Observa mais forte! O Mori ainda fala, todo mundo pega a mulher do outro. E eles fogem então com o Rick dizendo, o casamento é uma farsa, Mori. Lembro que isso é uma referência também lá à primeira temporada, quando ele fala pro Mori a respeito do amor e do casamento. Enfim, o episódio se encerra com um recado pra nós fãs. O Mori diz pra eles voarem por aí, ir atrás de aventuras, e o Rick diz, Rick and Morty, nós estamos de volta. E eu acho que é isso que podemos esperar agora até o final dessa temporada. Se nenhum novo vilão ou alguma outra coisa for apresentada, nós vamos ver esses clássicos episódios de aventuras dele e do Mori, com a Summer e a família participando mais. A Summer, como eu já vi no promo, vai estar aí no próximo episódio. E assim o Rick vai se recuperando aos poucos desse baque gigantesco que ele teve com a ajuda da sua família e das aventuras. Um episódio leve, engraçado, necessário, nessa que vem sendo uma das melhores temporadas da história de Rick and Morty. E os observadores aqui, cara, apesar de serem essa espécie que fazem aqui o papel de instrumento da antologia meta, podem ser interpretados vezes como os roteiristas, vezes como os críticos, que olham tudo e julgam, mas não observam seus próprios atos. Mas hoje em dia, com tanta exposição em redes sociais, todos nós acabamos meio que por nos tornar observadores, julgando deliberadamente o que a gente acha bom, ruim, certo ou errado, utilizando a nossa própria régua individual. Enfim, agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse episódio, Rick Fending Your Morty? Eu nem tinha falado, né? Que se baseia no filme Defending Your Life, de 1991. Você curtiu esse estilo passando também na 7ª temporada? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia, debater. Quero agradecer a você que ficou aqui comigo até agora. Tamo junto, cara. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aí e se inscrever aqui no canal também. Não seja um Jerry, seja membro aqui do canal do Josh. Assim você tem acesso a coisas exclusivas e ainda faz parte do nosso grupo no WhatsApp, Família Noturna, onde a gente debate e troca ideias sobre Rick and Morty e outras animações o dia todo. Um salve para todos os membros aqui do canal e também para todo mundo que participou da live pós-episódio. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer show. Tem uma referência também em uma das aventuras a Five Nights at Freddy's, que apareceu também em uma das artes alternativas publicadas pela Adult Swim.